Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 82. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Seção 2. Dos bens móveis. Artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Então, tratamos nos artigos anteriores, do 79 até 81, dos bens imóveis, que são aqueles que estão relacionados ao solo e que estão incorporados ao solo e que dele não podem ser dissociados, embora a própria lei dê a possibilidade de outros serem considerados bens imóveis para efeitos legais, né? Temos aqui os bens móveis. Então, a própria lei define o que são bens móveis, né? São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio. Então, um bem que tem movimento próprio, né? Ele é considerado um bem móvel, né? Ou mesmo por remoção por força alheia. Então, por exemplo, um carro é considerado um bem móvel, né? Temos aí um livro é considerado um bem móvel, dentre outros, né? E se esse bem consegue se locomover, consegue ter esse transporte, esse deslocamento sem a alteração da sua substância ou da destinação econômico-social. Então é possível de levar um carro de um local até o outro e o valor daquele bem, daquele carro, vai permanecer o mesmo. Então não altera a sua substância o fato dele se deslocar. É diferente do bem imóvel, que uma vez que se for retirado do solo, ele não terá o mesmo valor, né, a mesma destinação econômico-social, ele terá algo diferenciado. Ele não consegue se dissociar do solo propriamente, sem alterar sua substância. No caso do bem imóvel, ele pode se deslocar de um local para outro e a sua substância não é alterada, né? Ou seja, também o seu valor também não é alterado, né? Então, essa definição é bem clara do próprio Código Civil, né? E esse código, no artigo 82, ele permite uma construção doutrinária, né? Uma subclassificação que é denominada como bem imóvel por antecipação. Bem imóvel por antecipação, ele é empregado, né, para se referir àquele bem que ele esteja incorporado ao solo, né? Muito embora esteja incorporado ao solo, ele é considerado móvel pela vontade humana em face de uma função econômica, né? Eu vou dar um exemplo aqui do bem imóvel por antecipação. Existe uma safra de determinados bens, né, que estão para serem colhidos, com fruta, por exemplo, e essa safra ela não foi colhida ainda, mas é considerada bem imóvel pelo fato de que futuramente ela será colhida e, portanto, considerado um bem móvel, né? Então é um bem móvel por antecipação. Antes de ser colhido, aquilo será considerado bem móvel. É importante dizer também uma diferenciação entre o bem imóvel e o bem móvel em relação à sua forma de aquisição, né? O bem imóvel ele só pode ser adquirido por escritura pública e que esteja registrada no cartório de registros de imóveis, onde estiver situado aquele bem, diferentemente dos bens móveis. Os bens móveis eles podem ser adquiridos apenas pela tradição, né? Ou seja, uma vez entregue, né? E não há a necessidade de um registro daquele bem imóvel propriamente, né? Então, independentemente do valor daquele bem imóvel, né? Sua alienação, sua oneração, ela depende de um consentimento, por exemplo, do cônjuge, né? Conforme o artigo 1647 do Código Civil. Nos bens móveis, caso você queira vender, onerar, né, e tudo mais, aquele bem imóvel, não há necessidade de uma outorga do cônjuge propriamente. Então, existe essa diferenciação entre os bens imóveis e os móveis, né? Quanto à forma de aquisição, os bens imóveis só podem ser adquiridos por escritura pública, registrada no cartório de registro de imóveis de onde estiver situado aquele bem. Os bens móveis, quanto à forma de aquisição, eles são adquiridos pela tradição, né? Pela efetiva entrega da coisa e logo não há necessidade de um registro. Basta que você adquira aquele bem e pronto, o bem móvel é considerado como sendo adquirido. O prazo para aquisição em relação ao usucapião. No bem imóvel, o prazo para aquisição por usucapião, ele são prazos maiores, né, de 15, 10 ou 5 anos. Enquanto que nos bens móveis, os prazos para aquisição por usucapião são menores,
pode ser de 5 ou 3 anos. Quanto à necessidade de consentimento do cônjuge para a alienação. Então, se você é casado e tem um bem aí, tanto imóvel quanto móvel, há a diferenciação aí em relação à necessidade de seu marido, sua esposa, autorizar aquela alienação. Então, no bem imóvel, independentemente do valor, né, seja lá qual seja aquele valor, a regra é que essa alienação ou oneração depende do consentimento, a chamada outorga do cônjuge, né, conforme o artigo 1647. No bem imóvel, não é necessário o consentimento do cônjuge para fazer aquela alienação. Quanto à natureza jurídica do contrato de empréstimo, né, no contrato de empréstimo dos bens imóveis, temos o comodato. No contrato de empréstimo dos bens móveis, temos o chamado mútuo. Quanto ao direito de garantia incidente, nos imóveis temos a hipoteca, nos móveis temos o penhor, né, com exceção aí dos navios e aeronaves, que não é propriamente aí utilizado o penhor. Então essas são as diferenciações aí que podem ser evidenciadas em relação aos bens imóveis e os bens móveis. Aí finalizando o artigo 82 do Código Civil.